E vamos continuar por aqui, trazendo um assunto que interessa para você, claro, para todo mundo. O Ministério do Trabalho anunciou que vai liberar 7 bilhões de reais do FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para cerca de 10 milhões de trabalhadores demitidos, numa manobra aí para tentar reduzir o alto endividamento do país. Para vocês terem uma ideia, em entrevista ao Jornal Globo, o ministro Luiz Marinho disse que a Caixa Econômica Federal manteve dinheiro nas contas para poder possibilitar novos empréstimos e que esses valores agora vão ser liberados para os trabalhadores. Só que, do outro lado, né, a gente sempre traz o contraponto aqui, entidades e organizações criticaram essa ação, dizendo que a medida pode ser vista como eleitoreira, inclusive trazer risco de grandes prejuízos financeiros. A preocupação é com o esvaziamento de um recurso fundamental para o financiamento da pensão habitacional no Brasil, né? A gente sabe o quanto de trabalhador usa o FGTS para dar entrada, por exemplo, na casa própria, no apartamento próprio, né? Especialmente quem está ali em programas de moradia popular. E a gente traz uma dessas preocupações por parte do Secov, sindicato que representa o mercado imobiliário em São Paulo. E para falar sobre isso com a gente traz ao vivo aqui o Eli Vartain, presidente executivo da entidade. Eli, obrigada por estar com a gente aqui no Paulista TMC, justamente para a gente poder entender esse outro lado, que claro, tem esse lado do trabalhador, que ele é importante, mas a gente sempre precisa ver o assunto no macro, né? Todo o ecossistema. E aí eu queria que você trouxesse aqui para a gente a posição do Secov, né? Por que há essa preocupação e o que pode acontecer na prática caso isso realmente aconteça? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Na verdade, a gente não entra, a crítica que nós fazemos não é exatamente quanto à necessidade, né? Quanto àquilo que move. Todas as necessidades são legítimas, né? Então, a questão do endividamento, por exemplo, então não é disso que nós vamos tratar. O que acontece é o seguinte, o Fundo de Garantia, ele é um recurso finito e ele tem uma destinação, né? Que é primeiro, um seguro para o trabalhador, se ele perder o emprego, por exemplo, se ele tiver uma doença importante, for demitido sem justa causa, mesmo aposentadoria. Também para comprar sua casa própria, né? E também para financiar a infraestrutura. E ele é um recurso, como eu falei, finito. Então, o que preocupa o setor é que se todas as questões, todas as necessidades da sociedade são todas absolutamente legítimas, forem socorridas pelo Fundo de Garantia, nós vamos acabar comprometendo não só esse seguro que o trabalhador tem, né, no caso, por exemplo, de uma perda de emprego ou de uma doença importante, e também a casa própria e a construção da infraestrutura no Brasil. Inclusive, há críticas de que a decisão pode ser eleitoreira, né? O senhor vê motivação política nessa liberação? Quais seriam os riscos assim, disso também para a economia? Ele isoladamente, ele não tem necessariamente um risco, mas assim, na hora que você abre, digamos, uma porteira, né, que você vem com esse assunto que é importante, o endividamento das pessoas, amanhã tem outras necessidades, e você vai pressionando esse fundo, seja porque é uma questão eleitoral ou eleitoreira, como se diz, para nós isso não tem muita importância. Agora, a gente não pode, o que a gente defende é que o Fundo de Garantia, ele não pode ser, digamos assim, a salvação de todas as necessidades e todas legítimas que as pessoas têm. Se cada governo for usar o Fundo de Garantia para atender, seja uma questão eleitoreira ou não, algo que não esteja ali, vamos dizer, mais no escopo do próprio fundo, nós vamos ter um problema sério, porque não vai faltar recursos para habitação, vai faltar recursos para esse seguro, né, que o trabalhador tem no caso de uma demissão, vai faltar dinheiro para investimento em infraestrutura. E até mesmo um acidente amanhã, né, infelizmente, como aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre, né, o Fundo de Garantia serve para esses momentos da vida também, né? Sim, com certeza. Bom, e na avaliação de vocês, tem uma forma de enfrentar aí o endividamento das famílias sem mexer na vocação do FGTS como uma fonte de financiamento habitacional? Assim, quais alternativas vocês julgam que talvez poderiam ser mais adequadas nessa questão, Eli? Olha, eu acho sim que tem outras alternativas, né? Tesouro, outros instrumentos, não é a minha especialidade, mas eu acho que cabe, e aí a sua pergunta me remete à seguinte questão: por que as pessoas estão tão endividadas? Né, a causa, né, desse endividamento. A gente sabe que, né, temos aí uma taxa de juros bastante alta que compromete financeiramente as pessoas. Nós sabemos que, infelizmente, a sociedade brasileira, e ela vai ter que enfrentar essa discussão que eu vou colocar agora, que é a questão do endividamento por jogos, né?
Então, por que essa sociedade está tão endividada a ponto de ter que ser socorrida, né? Já que nós estamos praticamente com um país a pleno emprego, então se imagina, em tese, que todo mundo está empregado, está ganhando, né? Ganha mal ou ganha bem, isso é uma questão individual de cada um. Então, por que essa sociedade está tão endividada a ponto de a gente precisar, por exemplo, no Fundo de Garantia ou um outro coisa? Então, essa discussão, vamos dizer, mais da origem, mais da causa, me parece, de novo, eu não sou especialista, uma discussão mais importante, né? E não a novalgina, né? Que seria aí o Fundo de Garantia. Eli, muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui com a gente. Obrigada pelos esclarecimentos também, por esse contraponto, né, sobre essa liberação do FGTS. E fica também sempre o convite para retornar, viu? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.